Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, paz do Senhor, meus amados. Pela bondade do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para prosseguirmos a nossa maravilhosa viagem pela Palavra de Deus. E hoje chegamos ao capítulo 9 do livro de Êxodo, que traz aqui como assunto principal: Deus envia mais 3 pragas: a pestilência nos animais, úlceras e saraiva. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, faça isso agora para lermos juntos a palavra do Senhor. Se você não puder, você pode ouvir com atenção a palavra do nosso Deus. Vamos então à leitura. Capítulo 9, versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Verso 2: Porque se recusares deixá-lo ir, e ainda por força os detiveres. Verso 3: Eis que a mão do Senhor será a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Verso 4: E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Verso 5: E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Verso 6: E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Verso 7: E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo. Verso 8: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Verso 9: E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Verso 10: E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Verso 11: De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Verso 12: Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Verso 13: Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Verso 14: Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Verso 15: Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Verso 16: Mas, deveras, para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Verso 17: Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir? Verso 18: Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Verso 19:
Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Verso 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Verso 21. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. Verso 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Verso 24. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Verso 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Verso 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Verso 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Verso 28. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Verso 29. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Verso 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Verso 31. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Verso 32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Verso 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Verso 34. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Verso 35. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos de ler o capítulo de número 8 aqui do livro de Êxodo. E quero reler com você os versos 3 ao 5 para a nossa meditação neste dia. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum.
Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo, Deus continua castigando o Faraó e o Egito a fim de mostrar a Faraó e aos egípcios que ele, o Senhor, estava acima de todos os falsos deuses que eram adorados no Egito. Nos chama a atenção, queridos irmãos, o fato de o nosso Deus, sempre que anuncia um castigo ou juízo, dar tempo para que as pessoas se arrependam e assim evitem as calamidades. No verso que lemos, Deus enumera a Faraó a pestilência que viria e mataria todos os animais e pessoas que estivessem no campo. Porém, o Senhor marcou ainda para o dia seguinte a chegada do flagelo. Por que o Senhor já não enviou imediatamente? Justamente para que Faraó e seu povo tivessem um tempo para refletir e, quem sabe, se arrepender. Se isso fizessem, Deus com certeza suspenderia o castigo. Mas Faraó permaneceu com o coração endurecido. Assim a praga veio e matou todos os animais dos egípcios. Queridos irmãos e ouvintes, Deus em nada mudou. Em sua misericórdia e bondade, não deseja a morte do ímpio. Por isso o Senhor dá tempo para que aquele se arrependa de sua vida ímpia e se volte para o Senhor. Há mais de 2000 anos, Jesus veio para morrer em lugar de todas as pessoas, a fim de livrar cada ser humano da morte eterna, o inferno. Jesus prometeu que vai voltar para levar os que nele creem para morar no céu. João 14, 1-3. Até agora, ele não voltou. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender e sejam salvos, conforme nos escreveu o apóstolo Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro 3, versículo 9. Prezado ouvinte, você que ainda não creu em Jesus Cristo como seu único Salvador, Deus lhe tem dado tempo para você ouvir a palavra do Senhor e tomar a sua decisão. Faça isso agora. Amanhã pode ser tarde demais, pois Jesus pode voltar hoje, ou você poderá também passar para a eternidade por meio da morte. Você, amado ouvinte, que já foi crente em Jesus, mas que por alguma razão deixou os caminhos do Senhor e a casa de Deus, Deus também tem lhe dado tempo para você repensar sua situação e retornar para Cristo. Faça isso agora. Não deixe para o amanhã, pois poderá ser tarde demais. Jesus pode voltar hoje, ou você poderá partir também para a eternidade, e aí será tarde demais. Morrer sem Cristo é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano, pois sua alma irá para longe de Deus, para a perdição eterna. Então, meu querido ouvinte, aproveite o tempo que Deus lhe concede. Agarre-se a mais essa oportunidade que você tem hoje, quando está ouvindo esta mensagem. Entregue sua vida a Cristo. Você que está desviado, volte para Jesus agora. Aonde você estiver, você pode orar agora e fazer uma nova entrega da sua vida ao Salvador e caminhar para a casa de Deus e servir a Deus e esperar Jesus que volta a qualquer momento. Deus tem falado com você, Ele tem te dado oportunidades
E hoje você tem mais essa oportunidade. Talvez seja a última que você esteja tendo. Então agarre-se a ela. Vamos orar agora e você pode tomar a sua decisão. Aleluia. Ore comigo então. Senhor meu Deus, queremos te louvar pela tua palavra, que tem falado aos nossos corações em mais esse dia. Pai, eu quero te pedir pelo teu filho, pela tua filha, que ouviram a tua palavra e não querem, Senhor, perder mais essa oportunidade que estão tendo, Senhor, de aceitar a ti como Salvador, ou de fazer uma nova aliança que um dia foi quebrada. Querido Deus, receba esta vida, Senhor, que está te aceitando agora. Receba esse teu filho que está voltando para ti agora. Dá-lhe forças para te servir. Dá à tua filha graça para te servir, Senhor, e esperar a tua volta para nos buscar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. Obrigado pela sua companhia, obrigado aí por estar todos os dias conosco, lendo e ouvindo a palavra do Senhor. Desejo que você tenha um dia muito abençoado juntamente com a sua família e espero você amanhã para lermos o capítulo de número 10. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.